Olá, bom dia a todos que nos acompanham aqui na nossa página do Portal A Crítica. Hoje nós estamos na nossa nona e última entrevista, na nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado. O entrevistado de hoje é o senador Eduardo Braga, candidato à reeleição pelo PMDB. E quem vai participar dessa entrevista comigo hoje é André Alves, editor executivo do Jornal A Crítica, e responsável também pela coluna Sim e Não. Como vocês têm acompanhado, nossa entrevista vai ter uma duração de meia hora, com mais 2 minutos finais para considerações. E a gente vai começar a contar o tempo agora, André. Eu queria começar. Bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer. Tem toda uma equipe aqui atrás, muito competente, aliás. E muito obrigado pelas informações que o senhor já nos trouxe antes de começar a entrevista. Eu queria começar lhe perguntando a respeito dos seus votos, as suas posições no Senado. Hoje completa 2 anos que a então presidente Dilma Rousseff sofreu o impeachment. O senhor foi a favor do impeachment. Passado 2 anos e tendo em vista o que representa, o que é o governo Michel Temer, o senhor já repensou esse voto? Bem, primeiro eu queria dizer que quando saí do Ministério, eu entrei com licença de saúde, porque eu estava com problemas de apêndice, eu fui operado, inclusive, e não votei a admissibilidade do impeachment. Eu votei na pronúncia e depois no julgamento final. E quando da pronúncia, os fatos ali relatados e comprovados, não havia como não fazer o impeachment. E, de outro lado, a falta de governabilidade naquele momento do país era inquestionável. Agora, o que não podem dizer do Eduardo Braga é que eu tenha sido parte da base aliada do Michel Temer. Eu venho criticando e votando no Senado sistematicamente contra algumas posições que eu reputo graves para o país e para o Amazonas. Como, por exemplo, reforma trabalhista. Eu votei contra a reforma trabalhista. Por falar em reforma trabalhista, ontem o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a terceirização irrestrita. O senhor votou contra mesmo. Como é que o senhor avalia essa decisão do Supremo? Injusta. É legal, mas é injusta. É como, por exemplo, eu estou dizendo isso, a lei de cotas da UEA. Em 2005, quando eu era governador, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei criando a lei de cotas de escolas públicas no estado do Amazonas. Graças a essa lei de cotas, nos últimos 12, 13 anos, o Amazonas graduou mais de 30 mil jovens do interior do estado do Amazonas. Agora, se não houver uma modulação por parte do Supremo Tribunal Federal, os nossos alunos de Tabatinga, Benjamin Constant, São Gabriel, Santa Isabel, Barcelos, Lábrea, enfim, do interior do estado do Amazonas, que estavam tendo acesso a uma universidade importante para a formação em nível superior desses amazonenses brasileiros, portanto, terão que disputar suas vagas com brasileiros que foram graduados em escolas de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, aonde acabou de sair o resultado do IDEB e a tragédia anunciada do que estava acontecendo no Amazonas na educação, e isso eu pude dizer na campanha de 2014 claramente, está aí o resultado. Nós vamos ter uma posição extremamente injusta para nós, amazonenses, que bancamos a UEA com 100% dos recursos produzidos e arrecadados no estado do Amazonas, e essa lei está sendo votada no Supremo. Ela pode até ser ilegal, mas ela é justa para o povo do Amazonas. Da mesma forma com relação à terceirização. O Supremo pode até achar legal, mas é injusto terceirizar, por exemplo, na área de educação. É injusto, portanto, fazer a terceirização e a quarteirização, como nós estamos vendo, na saúde pública. A saúde pública do estado do Amazonas, também pós o meu governo, passou por um processo de terceirização e quarteirização em que a saúde está um caos no estado do Amazonas. Candidato, o senhor citou aí a campanha de 2014, e em 2014 o senhor foi candidato ao governo, foi derrotado pelo José Mello, que depois foi cassado, abriu-se a eleição suplementar. O senhor candidatou-se a governador mais uma vez e acabou perdendo para o Amazonino, atual governador, que busca a reeleição. O que lhe motivou a esse ano não buscar o governo novamente e buscar a reeleição ao Senado? O povo 2 vezes teve a oportunidade e eu, com coragem
com independência e com coerência, defendi aquilo que eu acreditava. Acreditava que nós precisávamos fazer investimentos para que gerássemos emprego no estado do Amazonas, e para isso nós precisávamos reformular as políticas públicas que estavam acontecendo no Amazonas naquele momento. E veja, hoje o índice de desemprego no Amazonas, o Brasil vive uma crise, sem dúvida, mas o problema do desemprego no Amazonas é maior do que no resto do país. Tanto é que o IBOPE acaba de fazer uma pesquisa e o amazonense está entre aqueles brasileiros em que encontra-se mais insatisfeito no país. Por quê? Porque a questão do desemprego hoje é alarmante na capital e no interior do estado do Amazonas. Eu quero aqui destacar, inclusive, que no interior chega a 75% da população economicamente ativa. Então, a questão de emprego é grave e é séria. Nós estamos aqui num estúdio onde nós temos lâmpadas LED iluminando o estúdio, que não esquentam, portanto, André. Só que essas lâmpadas poderiam estar sendo produzidas aqui na Zona Franca. Lamentavelmente, são importadas da China, gerando emprego na China. Esse é um produto tecnológico que nós poderíamos estar produzindo aqui, como nós trouxemos a TV digital, e lamentamos porque não conseguimos trazer até agora. Posso citar outros produtos que poderiam estar gerando emprego. Outras questões, como a infraestrutura. Não é possível, nós estamos há 20 anos lutando para licenciar a BR-319. E eu tenho que obedecer uma coisa: o patrão de todos nós é o povo. O povo disse claramente que, em que pese eu defendesse as teses e em que pese a justiça tenha depois reconhecido de que aquela eleição foi uma eleição fraudada, o que aconteceu foi que nós não chegamos a vencer aquela eleição. Depois teve a eleição de 2017 e o povo tomou uma decisão. Ora, eu humildemente entendo que tem um papel no processo político, mas não como governador nesse momento, e sim como senador da República. O senhor foi muito próximo do ex-presidente Lula, foi ministro até ainda há pouco. Nesse espaço de tempo, a influência que o senhor tinha, não deu para influenciar na reforma, por exemplo, na reconstrução da BR-319, mesmo que o senhor não ocupasse uma pasta que diretamente tivesse influência sobre isso? Deixa eu tentar colocar para você. Eu sou presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado. E, como presidente da Comissão de Infraestrutura, tenho competência, portanto, na área de infraestrutura. E nós, finalmente, conseguimos receber toda a cronologia da BR-319. E eu posso, inclusive, passar para você. É inacreditável. Veja, nós estamos sem estudo de impacto ambiental na BR-319 desde 2008. E nós só viemos a contratar, quando eu digo nós, eu estou dizendo o governo federal, um novo estudo em 2013. E, pasme, nós estamos em 2018, 5 anos depois, e esse estudo sequer foi submetido ao IBAMA. Portanto, eu não tenho a menor dúvida, e eu disse isso ontem ao ministro dos Transportes, que inclusive recebeu o título de cidadão amazonense na Assembleia Legislativa. Eu disse, olha, é inadmissível, porque não são 5 dias, não são 5 semanas, não são 5 anos, são 9 anos entre o momento em que eu estava no governo e o presidente Lula, na presidência da República, foi apresentado um estudo de impacto ambiental pela UFAM e o IBAMA não aceitou esse estudo, rejeitou esse estudo, fez um novo termo de referência em 2009. E de 2009 a 2018, nós não conseguimos apresentar um novo estudo. Isso é falta de vontade política, isso é falta de decisão do governo. E veja, em julho desse ano, o próprio presidente da República e o chefe da Casa Civil informaram a mim, enquanto presidente da Comissão de Infraestrutura, de que a licença ambiental da BR-319 estava às vias de acontecer, que aconteceria nos próximos dias. Sequer
o estudo de impacto ambiental foi concluído, apresentado. E os estudos de impacto sobre as populações indígenas foram contratados apenas em 2017. Estão previstos entregar esses estudos apenas no primeiro semestre de 2019. Só para ficar claro, então, a responsabilidade sobre isso é do governo federal, que tem que tomar uma iniciativa política e apresentar esses estudos e colocar para avaliação, é isso? Exatamente. E digo mais, eu acho que o Ministério do Transporte e a Casa Civil precisam acionar a AGU, Advocacia Geral da União, que tem a competência de fazer arbitragem com relação à questão em que dois ministérios não conseguem, dentro da legislação, cumprir as normas legais para que eles possam arbitrar. Portanto, há uma necessidade de arbitragem por parte da AGU e da Casa Civil do governo brasileiro. Disse isso ao ministro e quero aqui, inclusive, dar um esclarecimento à população. Nós, no Senado, nós temos a competência de convidar ou convocar ministros. Raramente, eu diria que nos últimos 8 anos que eu estou no Senado, eu nunca vi o Senado convocar ministros, porque há uma tradição de convidá-los. Essa questão da BR-319, ela está tão dramática e é um sonho tão importante para todos nós que 3 ministros da República estão convocados pela Comissão de Infraestrutura para prestar esclarecimentos sob pena de serem responsabilizados de acordo com a Constituição e com o regimento interno do Senado, de forma até legal e jurídica. Portanto, no dia 4 de setembro, há uma consulta pública com convocação do ministro da Justiça, ministro do Meio Ambiente e ministro do Transporte para prestar esclarecimentos com relação à questão BR-319. A gente está abordando aí questões nacionais e a gente, claro, esse ano também tem a eleição presidencial. O senhor já declarou que, e de fato, votou várias vezes contra o governo Michel Temer, que é do seu partido. O seu partido também tem o candidato, o Henrique Meirelles. Como é que está o seu alinhamento com essa candidatura? Existe alguma sintonia? Zero? Não há. Não há porque eu não posso estar alinhado com um candidato que representa um decreto que tirou concessão e benefício do polo industrial de Manaus. Do polo de concentrados. Do polo de concentrados que eu, juntamente com os senadores do Amazonas, conseguimos derrotar pela primeira vez o governo, anulando, portanto, no Senado o decreto presidencial. Falta a Câmara fazer sua parte. Segundo, eu não posso votar num presidente da República que olha para a questão da Amazonas Energia, que tem uma dívida de 20 bilhões de reais com a Petrobras e acha que pode privatizar deixando essa dívida para o povo amazonense pagar. Terceiro, eu não posso votar num candidato que representa um governo que não resolveu a BR-319. Então, eu não apoio e não sou alinhado com o candidato Meirelles. Qual candidato representa mais? No primeiro turno eu não tenho candidato. Mais direto do que eu. Eu confesso, e aqui faço uma posição muito clara, eu não tenho ainda uma definição, porque ainda estamos em processo de indefinição com relação a algumas candidaturas à presidência da República por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Se o presidente Lula fosse candidato, ou se ele conseguir o registro, seria um voto seu? Eu votaria no presidente Lula. Sério isso? Sério. Senador, o senhor votaria no ex-presidente Lula mesmo diante de todas as denúncias? Eu e 37% da população brasileira. Eu não posso deixar de reconhecer o que o presidente Lula é um ser humano. E a definição, eu acho que o Ciro disse isso, e disse muito bem. O presidente Lula é um ser humano. Ele foi o presidente que gerou emprego, gerou renda, criou o Bolsa Família, criou o Luz para Todos, criou o projeto Minha Casa Minha Vida. Nós não tivemos déficit público durante os anos em que ele esteve à presidência da República. E isso foram conquistas para o povo brasileiro. Esse mesmo presidente e esse mesmo ser humano cometeu o erro de fazer loteamento, por exemplo, da Petrobras. Esse é um erro que eu não apoio,
não participo, fui ministro de Minas e Energia, não participei, não tive nenhuma ingerência e nenhum fato com relação a isso, e mais, enquanto fui ministro de Minas e Energia, não havia reajuste de combustível, como aconteceu recentemente e que me posicionei contra no Congresso Nacional. Por essa tese, o senhor acredita que a condenação é injusta, é um golpe, como diz o PT? Não, eu não chegaria a dizer que é um golpe, porque eu não vejo isso como um golpe. Agora, vejo que a Constituição da República não foi, obviamente, respeitada. A Constituição diz lá, no seu artigo, que a condenação para um processado no país dar-se quando do cumprimento das 4 instâncias previstas pela Constituição. O que aconteceu foi uma nova interpretação por parte do Supremo, que eu acabei de dizer em relação à questão da terceirização, pode ser legal, mas é injusto, e com relação a esta questão eu tenho a mesma posição. O senhor teme que as citações que houveram ao seu nome em relação à Lava Jato possam prejudicar a sua campanha? Eu acho que o povo me conhece. Já tivemos um dos processos concluídos por parte da Polícia Federal. Ficou provado que não havia nenhum envolvimento da minha parte, muito pelo contrário. E eu tenho certeza de que essas investigações são importantes e necessárias para o país. Acho, como eu disse, que aqueles que tenham que pagar sobre qualquer aspecto serão responsabilizados e terão que pagar, e muitos, como no meu caso, serão inocentados, como acabei de ser inocentado em um dos processos. Senador, o senhor de vez em quando se diferencia de muitos membros do MDB, diz que na sua gestão não houve loteamento, que essa foi uma infelicidade do ex-presidente Lula. O Dante toca no assunto Lava Jato e eu queria lhe perguntar 2 coisas. O senhor em algum momento se coloca contra membros do PMDB ou não vota igual a eles? Nessa parte se diferencia. Mas existe um processo, né, desmembrado pelo STF, que foi para o Rio Grande do Norte, salvo engano, e que o senhor aparece ali reunido num processo com Jader Barbalho, Renan Calheiros, Valdir Raupp, todos membros do MDB. Por causa de uma denúncia da JF, supostamente por recursos destinados para que senadores do MDB apoiassem o PT em 2010. O que o senhor se diferencia dessas figuras e como é que o senhor avalia essa denúncia, que é mais uma na Lava Jato? Veja, ela é tão descabida. Eu era líder do governo Dilma no Senado. Como é que eu poderia estar com um grupo de senadores que estava negociando alguma coisa para poder apoiar o governo que eu representava? Está numa lista com essas figuras que sempre estão envolvidas em denúncias de corrupção, de alguma forma lhe constrange? São nomes, né, que estão o tempo inteiro na mídia. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Eu acho que todos terão que responder perante a justiça. A justiça não pode, a lei não pode servir para alguns e para outros não. Ela tem que ser igual para todos. Eu defendo isso. Portanto, eu acho que todos nós precisamos responder, e os homens públicos e mulheres públicas estão diante disso. Agora, eu quero dizer que eu não sou igual a nenhum desses citados, e não sou também diferente apenas porque sou diferente. É porque tenho 36 anos de vida pública, e nesses 36 anos de vida pública eu jamais fui condenado. Eu tenho, portanto, um serviço prestado ao Amazonas, ao país, e estou diante desse quadro em que o país está passando por uma grande análise, uma grande avaliação, e eu espero, sinceramente, de que tudo seja cada vez mais transparente, tudo seja cada vez mais esclarecido. Portanto, eu tenho absoluta tranquilidade com relação a esse tema. E acho que o Brasil precisa avançar no combate à corrupção, e nós precisamos avançar também no combate à criminalidade, precisamos voltar a gerar emprego, o Brasil precisa voltar a crescer, o Brasil precisa voltar a gerar emprego,
O amazonense precisa voltar a ter direito a ter emprego. O amazonense precisa voltar a ter direito a ter escolas públicas de qualidade. É por isso que eu continuo acreditando de que nós precisamos vencer os desafios em toda a questão nacional e voltar a discutir com muita clareza como vencer os desafios do nosso país. O senhor está falando dos problemas do Amazonas, mas nessa candidatura ao Senado, vocês optaram por não se coligar com nenhuma candidatura ao governo do Estado. O senhor citou a segurança pública agora, que nessa mesma pesquisa Ibope que o senhor citou, é apontado como o segundo índice de maior preocupação do amazonense, ficando atrás apenas da saúde. Por que não tentar, nessa busca por soluções para o Amazonas, uma candidatura que representasse as suas ideias para a solução desses problemas, ou de fato não há ninguém entre os nomes colocados que represente o que o senhor acredita para esses pontos? Veja, realmente é uma situação de coerência nossa estarmos como estamos, porque no primeiro momento nós estamos diante de uma alternativa que eu disputei uma eleição há 10 meses atrás, exatamente me colocando contra o que o conjunto desses políticos defendiam, né? E o tempo me parece que tem mostrado que nós estávamos certos. Em 2014, de igual modo, né? Agora, é óbvio que no segundo turno nós estaremos diante de uma opção A e uma opção B, e nós haveremos de nos posicionar, se for o caso, não é? Como tenho tido essa mesma postura em relação à presidência da República e com essa mesma tranquilidade que acabei de falar com relação à questão das políticas de desenvolvimento. Eu vejo com sinceridade de que o Amazonas precisa ter um planejamento estratégico e ter respostas importantes para gerar emprego, renda, ter uma educação de qualidade, ter saúde pública e combate à questão da insegurança no nosso estado. Falar nesse assunto, insegurança e criminalidade, senador, vou contar uma historinha para o senhor rapidinho, em alguns segundos. O ano passado, uma dupla de rapazes pegou a namorada de um deles, levou para um terreno baldio, estrangulou essa moça. Não bastasse a crueldade, foi a um posto de combustível, comprou 1 litro de gasolina, jogou em cima dessa moça, tocou fogo. 3 dias depois, esses assassinos foram a uma delegacia, se apresentaram e foram liberados para responder em liberdade. Isso aconteceu na zona norte de Manaus. Eu queria saber, o senhor como congressista, já que cada delegado e cada juiz se baseia nas leis que vocês aprovam, como é que o senhor e os seus colegas podem mudar esse quadro de injustiça, já que essa sensação de injustiça é permanente no Brasil e isso a gente não pode negar, uma das razões de tantos linchamentos que a gente vê em Manaus está no topo dessas estatísticas e a notícia nacional por causa disso? Bem, primeiro eu acho que nós temos que fazer cumprir a lei. Nós temos problemas para fazer cumprir a lei. Apenas 3% dos crimes ocorridos nesse país e no estado do Amazonas hoje não é diferente, já foi diferente na minha época, porque as delegacias não fechavam nos finais de semana, nós não tínhamos durante a noite apenas 1 ou 2 delegacias funcionando. O que acontece hoje é que nós não conseguimos fazer as ocorrências policiais corretamente, não conseguimos fazer os inquéritos corretamente e acabamos gerando impunidade. Esse é o primeiro ponto. Portanto, nós precisamos fazer com que a polícia funcione como uma polícia técnica. Nós não vamos conseguir formar inquéritos que possam resultar em culpa jurídica e jurisdicional para que possamos ter presos condenados, continuando com a forma que fazemos os inquéritos e que fazemos, em que pese todo o esforço da Polícia Civil e dos profissionais, mas precisa de condições de trabalho. Aqui mesmo, próximo da TV A Crítica e próximo do jornal A Crítica, tem um DIP que está inacabado há nada mais, nada menos do que 9 anos. Não é?
9 anos inacabados. Como eu disse ainda há pouco, existem obras inacabadas no Amazonas que estão sendo muito prejudiciais para a população. O DIP é uma delas, o que representa a ponta do iceberg de que a política de segurança pública ela está necessitando de investimentos, e no outro, acabamos de ter o resultado do IDEB, e nós, mesmo com recursos do Banco Interamericano e com recursos do Fundeb, não conseguimos fazer as escolas de tempo integral. Portanto, não é com falta de dinheiro, não é? É falta de planejamento, de execução, etc., para fazer as coisas acontecer. Agora, não há dúvida de que a lei de execução penal brasileira precisa ser aprimorada. Esses indultos, essas saidinhas que estão acontecendo no nosso sistema prisional são gravíssimos. Outra questão grave é que o nosso sistema prisional não recupera os presos. Ao contrário, nós temos uma academia do crime dentro do sistema prisional brasileiro. E o sistema prisional brasileiro hoje é controlado pelas facções criminosas. Portanto, é uma perda absoluta do Estado enquanto gestor da política pública. E isso, no Estado Democrático de Direito, é uma das questões fundamentais da caracterização da democracia em um país. Portanto, o Brasil precisa avançar. E nós, como senador da República, eu mesmo fui relator de várias leis. E para que você possa ter uma ideia, por exemplo, o relator da lei que instituiu a delação premiada no Brasil para combate ao crime organizado, para o combate ao crime de evasão de divisas, de corrupção, etc., o relator foi exatamente o senador Eduardo Braga no Senado da República. Portanto, eu não só tenho participação no novo sistema de segurança pública integrado, que é o SUSP, que nós queremos implementar no país, e segundo a lei, a partir do ano que vem, nós poderemos integrar município, Estado e União dentro de um sistema nacional integrado de segurança pública, que vai ter que ser aprimorado pelo novo presidente a partir do ano que vem e implementado com recursos, mas também várias leis. Inclusive, eu sou autor da lei que cria ou recria o sistema prisional agrícola. Nós não podemos ter presos custando o que a Humanizare custa para o Estado do Amazonas e acharmos que isso está normal. Veja, a Humanizare custa ao dinheiro público amazonense 500 milhões de reais por ano. O que significa dizer que cada preso no Amazonas custa 60 mil reais por ano, enquanto que um aluno numa escola pública no estado do Amazonas custa 3 mil reais por ano. Isso está errado. Senador, desculpe lhe interromper esse raciocínio, mas o senhor não admite que há uma certa indolência do Congresso, uma certa omissão com esse assunto que é tão urgente, que são mortes, 60 mil pessoas morrendo praticamente por ano, e essas autoridades que andam com segurança, que moram em condomínios fechados, parece que elas não compartilham dessa necessidade do cidadão. E há uma discussão, eu lembro que esse ano, em abril, salvo engano, foi o ministro da Defesa, o ministro da Segurança Pública, no Senado, para uma sessão que foi proposta pelo senador Tasso Gereissati, subscrita pelo senhor, para discutir segurança pública. Mas não passou muito do discurso. Então, essa política de segurança pública não poderia ser encampada pelo próprio Senado? Bem, André, eu acho que sim. E deixa eu dizer mais, o próprio presidente do Senado, na abertura da sessão legislativa deste ano, estabeleceu como agenda prioritária a questão da segurança pública. É preciso dizer a quem está nos acompanhando de que a segurança pública, até pela Constituição da República, portanto, pelo Pacto Federativo Brasileiro, é competência dos Estados. O que nós estamos fazendo é mudando isso e estabelecendo isto como uma competência compartilhada entre União, Estado e município. Assim como é a educação. Assim como é a educação e a saúde. Porque ao longo dos últimos 20 anos, porque a Constituição é de 1998, portanto, 20 anos depois, ficou comprovado de que apenas os estados
não tem recursos para enfrentar o crime organizado. E se nós não tivermos um sistema integrado de segurança, onde as inteligências possam trabalhar de forma integrada e aonde haja um planejamento para fechamento das nossas fronteiras, por onde entram as drogas e por onde entram as armas. As drogas que entram nos nossos estados e nos nossos bairros, nas nossas cidades, não são produzidas basicamente no Brasil. Ao contrário, elas vêm das nossas fronteiras. Portanto, o Exército Brasileiro e as Forças Armadas, em vez de estar enxugando o gelo nas favelas do Rio de Janeiro, deveriam estar fechando as nossas fronteiras para não permitir a entrada de drogas pelas nossas fronteiras e a entrada de armas pelas nossas fronteiras. Candidato, só para a gente não extrapolar aqui muito tempo, que a gente está quase passando já, e o senhor está falando de drogas, a gente abordou com todos os candidatos que por aqui passaram 3 temas específicos. Eu queria que o senhor abordasse seu posicionamento a respeito deles, porque eles podem vir a ser apreciados no Senado. Aborto, descriminalização da maconha e a questão do desarmamento. Como é que seu posicionamento a respeito desses 3 pontos? Bem, a questão do aborto, eu acho que o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão do ponto de vista da legalidade e a forma com que a questão do aborto deve ser tratada. Portanto, há uma questão estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal que precisa ser obedecida. O senhor concorda com ela e acha que não precisa mudar, é isso? Eu acho que a posição do Supremo ela é bastante coerente. Eu acho que nós podemos até debater a questão, acho que devemos debater, mas a questão decidida pelo Supremo eu acho bastante coerente, onde ela dá proteção à vida, e eu sou cristão, eu sou daqueles que acredito que a vida é um bem precioso, é uma dádiva divina, mas creio que na forma da lei há exceções a serem reguladas como o Supremo estabeleceu. Com relação à questão da legalização da maconha, eu não vejo nesse momento o Brasil preparado para isto. É preciso que o Brasil tenha uma política pública efetiva na área de segurança pública, é preciso vencer todas essas etapas que nós falamos ainda há pouco sobre essa questão, para que nós possamos estar maduros para discutirmos essa matéria. E com relação à questão do desarmamento, eu sou daqueles que acho que o papel do Estado é proteger a sociedade, é proteger os homens e as mulheres de bem do país. Não sou daqueles que defendo que o porte de arma deve ser dado de forma indiscriminada ao cidadão. Isso acabará fazendo com que nós tenhamos mais tragédias, mais homicídios no nosso país. Também não sou daqueles que defendo a impunidade. Acho que crimes hediondos precisam ser punidos severamente. E, para isso, precisamos ter uma lei de execução penal que seja cumprida. O judiciário precisa fazer cumprir a lei de execução penal. Eu só quero dar um exemplo, se você me permite. O Amazonas é o único estado brasileiro que não cumpre a lei de execução penal com regime semiaberto. Nós chegamos ao ponto de o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas solicitar ao governo do Estado que fechasse o sistema semiaberto e liberasse 585 presos com tornozeleira para serem monitorados por uma empresa que está em São Paulo. É óbvio que após o fechamento do regime semiaberto, que era problemático, que tinha questões graves a serem resolvidas, o que aconteceu? O índice de criminalidade na cidade de Manaus aumentou. A gente precisa encerrar, porque a gente acabou de terminar o nosso tempo aqui. O senhor tem tempo agora no final para falar com o eleitorado, falar com quem está nos assistindo e deixar suas considerações finais. Bem, eu quero pedir a você que está nos assistindo a oportunidade de poder continuar lutando e continuar defendendo o Estado do Amazonas no Senado da República. O Senado é onde nós podemos discutir questões como estas que nós falamos aqui. BR-319 eu acho que é um sonho não realizado. Eu me sinto muito honrado por Deus e pelo povo por ter participado de obras estruturantes importantes no estado do Amazonas, como o gasoduto que eu ajudei a fazer, a linha que trouxe energia de Tucuruí até Manaus, que eu ajudei a fazer,
a prorrogação da Zona Franca de Manaus para 2073, que foi uma outra conquista importante, a construção da ponte sobre o Rio Negro, todos os projetos estruturantes que marcam um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social para o Amazonas. É preciso que nós não percamos a nossa capacidade de sonhar e de realizar. A BR-319 precisa ser realizada. Nós precisamos voltar a gerar emprego, voltar a ter políticas públicas que possam trazer qualidade na educação e que preparem os nossos jovens para o mercado de trabalho. Nós precisamos voltar a ter saúde pública de qualidade, recursos serem aplicados de forma correta na saúde pública. E a segurança pública é um desafio que o povo brasileiro e o povo do Amazonas precisa vencer. E nós acreditamos que, com independência, com coragem no Senado, podemos representar e queremos representar o Amazonas. Para isso, eu peço o voto para 155 Eduardo no Senado. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Só lembrando a todos aqui que a gente encerrou hoje a nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Todas as entrevistas estarão disponíveis na íntegra no YouTube do Portal A Crítica e também lá na nossa página do Facebook. Semana que vem, feriadão, a gente não vai ter live por aqui, mas dia 10 de setembro a gente começa a nossa série com os candidatos ao governo e o primeiro entrevistado, conforme sorteio realizado aqui na redação do portal, é o governador e candidato à reeleição Amazonino Mendes. A gente conta com a audiência e a participação de vocês e até a próxima.